Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certinho? Tá conseguindo ouvir o áudio? Responde aí. Tô esperando o Rony entrar. Rony, entra aí. Ué. Onde está Rony? Pessoal, dá pra ouvir o áudio certinho? Beleza, obrigada. Tô esperando o Rony entrar agora. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Vou colocar o Rony agora. Boa noite. E aí, tudo Boa bem? noite, tudo bom? Tudo certo. Tá escutando bem? Áudio. Eu tô. O pessoal também tá? Perguntei agora. Ok, perfeito. Vamos começar? Claro, vamos lá. E Cíntia, o que que é hipnose para você? Vamos começar pelo o que não é hipnose, né? O que não é hipnose? E o que não é hipnose? Controle de mente é hipnose? Controle de mente não é hipnose, a não ser que você esteja falando do controle de você mesmo, da sua própria mente. Perfeito. E quando eu estou em estado de transe, a pessoa pode me levar a fazer o que eu não desejo? Não, de forma alguma. Você tem total controle do que você quer fazer e você se deixa fazer o que você tem esse desejo, que você quer fazer. Você sabe, você coloca um bloqueio, caso você receba alguma sugestão que para você não é interessante. Perfeito. E uma dúvida que o pessoal fala com frequência, se hipnose tem a ver com a parte espiritual, com o ocultismo. Gente, é verdade, a gente tem que comprar uma capa preta, sim, tem que fazer um pacto, gente, isso aí não é lenda, é algo totalmente científico, é algo da mente e que entramos em estado de transe o tempo todo. Então é algo natural, não tem nada a ver com ocultismo, com religião, espiritismo, com nenhuma religião tem a ver. Então eu acho que essa daí é a principal que o pessoal comenta muito comigo, pelo menos. E o que que você Sim, escuta sim. mais, Cíntia? Cara, eu sempre ouço perguntar, nossa, mas se eu for, e se eu não voltar? Você vai pra Pessoal, não onde? tem de onde não voltar. Você não vai para lugar nenhum, você tá lá. Você não sai do seu corpo. Sim. Você só entra em um estado alterado de consciência que você pode ter recursos que você já tem, acessar esses recursos. Mas você tem total controle o tempo todo. Se você quiser sair, se quiser fazer outra coisa, você pode. Como a Cintia falou, você apenas se entrega porque você quer ter o resultado. Então, Exatamente. você não vai para lugar nenhum, não tem nem para onde voltar. Exatamente. E o que mais que você escuta com frequência? E o pessoal que está aqui pode comentar, colocar a sua pergunta, a sua dúvida. Pode mandar Estão dúvida sim. perguntando aqui se já pode mandar dúvidas. Pode sim, pode mandar, pessoal. Então, eu escuto bastante também pessoal perguntando se, bom, o que você mesmo falou, se, eu posso fazer coisas que eu não quero fazer quando eu estou em hipnose. Nossa, claro, porque eu vou virar para você e falar, legal, agora você faz tudo o que eu quero. Não, não, não. Seria Não é assim que bom funciona. se fosse, mas infelizmente não é. Não é. Seria muito bom. E, e até para a questão de tratamento. Às vezes eu tratei bastante questão de vícios. E às vezes quando a pessoa ela chega querendo tratamento, mas chega porque o médico mandou, porque a esposa mandou, que a minha experiência teve muitos casos que chegaram lá porque a esposa mandou, mas a pessoa não queria. E não tinha um efeito tão satisfatório assim.
Não, isso tem que partir de si mesmo, né? É a mesma coisa que psicólogo, na real. Se a pessoa tá indo por É, obrigação, não vai ter mudança. sim, um adolescente vai pro psicólogo porque o pai mandou. Ele não vai se entregar na terapia, não vai render, e não adianta. Como foi seu Então, dia? Bom, o que que você fez? O que que você fez? Tudo sempre. joguei E videogame, aí? e já era. Exatamente. E A pessoa tem que ir com a expectativa, né? Tem que querer. sim, o querer, o desejar dela que vai gerar a modificação. Então, não tem como ter controle. Se tivesse, poderíamos estar tratando até esses casos quando a pessoa não quer. Mas como não tem Sim, como, então eu até falo que geralmente 50 a 50% do tratamento, né? Eu entro com a técnica, com o meu conhecimento, e a pessoa, ela tem que desejar, ela tem que direcionar, aceitar isso. Se ela não sim, aceitar e não quiser, não tem como ter o tratamento, né? exatamente. Rony, já temos uma pergunta aqui. O Andrews parece que fez uma pergunta. Apelo emocional à ex-namorada. Será que é possível ressignificar em poucas sessões? E aí, Rony, é possível? Ah, com certeza. A questão de ex-namorada, eu não posso dizer exatamente quantas sessões, mas bem poucas, de uma, três a quatro sessões assim, com certeza consegue, porque é algo até fácil, né, de estar lidando. Sim. Sim, e o que é bacana é que ele usou a palavra certinha, ressignificar. Porque tem muita gente que pergunta, eu É, consigo esquecer minha ex-namorada? Não, pessoal, até não. consegue, mas não é a melhor opção. Porque a gente precisa aprender com os erros. Oh, e também se você esquece, mas a carga emocional vai ficar lá. E- Exatamente. então você vai sentir uma emoção ruim ainda e não vai saber da onde que ela veio. Então, isso que é importante, ressignificar, Sim. dar um novo significado para aquilo. Às vezes é igual o bicho-papão. Você tem medo do bicho-papão, depois que descobre que não tem nada lá, que era só sua imaginação, você para de ter medo. Mas o armário continua lá. Mas apenas eu não tenho mais medo daquele armário que antes o bicho-papão morava lá. Exatamente, ó. Foi feita uma boa observação aqui que hipnose é apenas uma ferramenta. A hipnose não é terapia, a hipnose não é o Sim. milagre da vida. Isso não vai resolver o seu problema. É apenas uma ferramenta que a gente usa para tratar algum problema, ressignificar alguma coisa. Sim, eu sou psicólogo e trabalho com a terapia cognitiva comportamental. E eu utilizo essa base da terapia cognitiva comportamental dentro da hipnose para potencializar os resultados. Mas, sem dúvida, o resultado com hipnose é bem mais rápido. Não tem nem comparação. Mas eu uso também um pouco de Gestalt, um pouco de programação neurolinguística, mas a minha base é a terapia cognitiva comportamental. E qual que é a sua base, Cíntia, para o Também. tratamento? Também eu uso alguns conhecimentos da psicanálise junto. Eu não sou formada em psicologia, eu sou formada em pedagogia, com pós-graduação em neuropsicopedagogia. Ai, bati a mão. Com pós-graduação em neuropsicopedagogia. E tanto que meu foco, inclusive, é para crianças, jovens, né, e adolescentes com ansiedade para prestar vestibular ou até alguns jovens adultos a passar em algum concurso, alguma coisa. Todo esse nervosismo para estudar que atrapalha pra caramba e depois atrapalha na hora da Sim, prova. é bem isso, porque a hipnose, nesse caso, pode ajudar a questão da concentração, melhorar a ansiedade, o foco, Com várias certeza. questões que afeta a pessoa, sem ser a partir do estudo também. Às vezes tem uma questão, uma carga emocional, uma crença que ela não iria conseguir, que ela não consegue. Então, ressignificar essa crença é muito importante nos casos, né? E Sim, encontrar o grande porquê. Por qual motivo que ela quer estudar? Porque enquanto ela sim. estuda porque tem que estudar é uma coisa, mas quando ela tem um motivo para Quando ela isso, tem um objetivo, ela tem alguma. Eu quero, sei lá, passar em medicina. Ela tem um objetivo, ela vai traçar as etapas, né, para chegar nesse objetivo. assim, não Temos é. mais uma pergunta aqui, parece. O Andrew perguntou novamente se o resultado com hipnose é permanente ou se tem risco de voltar. Quer responder essa? Cara, tudo tem risco de estar voltando, na verdade. Porque você vai ressignificar isso que aconteceu na sua vida. Vai dar um novo significado, você vai ter
novas ferramentas, novos recursos. É lógico, mas vai aparecer novas situações na sua vida. Então, você vai ter que colocar isso em prática. O recurso, a âncora que você criou, tudo isso que você criou, essa nova programação, você vai ter que colocar em prática. E é lógico, pode ser que aconteça? Pode, mas diminui muito as chances de acabar voltando. E qual Sim, e que... é importante também você saber um pouquinho de auto-hipnose, porque aí, Sim, conforme novos eventos vão surgindo, você vai ressignificando eles você mesmo. sim, você vai Consegue meio que aprender. fazer uma manutenção, né? Mas assim, é igual você falar pra mim, eu tratei o resfriado. Eu nunca mais vou ter resfriado? Não, não tem como falar que você nunca mais vai ter um resfriado na sua vida. Mas se você fizer certinho, tiver uma alimentação, tomar suprimento de vitaminas, isso vai facilitar para você não ter tanto resfriado. E a Sim, terapia vai ser a mesma coisa. Se você colocar em prática as ferramentas, as âncoras, os exercícios, eu trabalho com bastante atividade, eu passo bastante atividade para a pessoa. Eu reforço, é por isso que é importante você fazer essas atividades para você aprender a lidar com a situação. Que você não vai ter eu lá como psicólogo, a Cíntia como hipnoterapeuta o tempo todo ao seu lado. Então você vai colocar tudo aquilo em prática. sim, Auto-hipnose. a auto-hipnose, na verdade, é você mesmo se colocar em transe. Na verdade, toda hipnose é uma auto-hipnose. A questão Perfeito. é que a primeira hipnose, vamos colocar entre aspas aí, é quando alguém te guia, alguém te ensina a passar pelo processo. E Assim, depois disso, só vai. é, o André, Oi, Bruno. respondendo, beleza, Bruno? Respondendo a sua pergunta, tem uma forma de você colocar um gatilho para você entrar num estado de auto-hipnose. E quando você aciona esse gatilho, você entra no estado de auto-hipnose e você ressignifica esse fato que você quer. É lógico, isso é muito bom para a questão de confiança para a prova, como a Cintia falou, uma autoconfiança, algo um pouco mais leve. Quando é assunto muito tenso, realmente se torna um pouco mais difícil ressignificar com a hipnose. Aí precisaria de um profissional. Mas essas coisas do dia a dia, a auto-hipnose pode ajudar muito. Sim, que é bacana que eu também recebo muita pergunta, pessoas que procuram para tratar depressão. Ah, eu nunca mais vou ficar triste? Gente, não, a tristeza é um sentimento normal. E é necessário passar por isso. Sempre, na verdade. Porque nós precisamos passar por todos os sentimentos, ter todas as sensações. E faz parte, não é porque você fez hipnose uma vez que você nunca mais vai ficar triste na sua vida, sabe? Sim, as emoções fazem parte. E, na verdade, a emoção por si só, ela não é boa e não é ruim. Ela é a emoção, ela existe ali. Nós que damos um significado para ela, como a Cintia falou, a tristeza ela é necessária, a alegria, a raiva, até a ansiedade, ela é necessária para a questão de proteção. E isso é uma questão de lutar, fugir ou ficar paralisado. Você tem essas três opções. E quando acontece algo que te coloca em perigo, é importante você ter essa carga de adrenalina. O ruim é quando isso se torna disfuncional. Você acaba ficando ansioso por qualquer coisa. Ou, igual a depressão, a pessoa entra numa tristeza profunda e ela não sabe o motivo, ela não sabe a causa. E é algo existencial até, né? Eu vi que o pessoal fez alguma pergunta aqui, qual que foi mesmo que eu perdi? Bom, eu sei que o Marcel falou para eu contar da hipnose e tirou medo das gravações. Eu não sei se é disso que ele está querendo dizer, mas é o meu caso, na verdade. Eu sempre tive medo de ser filmada, de aparecer em gravações de outras pessoas, até minhas. Eu, um ano atrás, nunca estaria fazendo uma live aqui. E foi hipnose justamente que tirou esse meu medo. Eu participei de um curso que foi gravado e eu estava me sentindo extremamente desconfortável. Inclusive, foi um curso de hipnose com o Alberto Deliso, lá presencial. Legal, E eu Alberto estava me sentindo extremamente desconfortável lá. Nossa, eu suava, eu estava absurdamente nervosa lá, não estava bem. E
conheci vários hipnotistas lá, né? E eu comentei desse meu medo com um deles e ele me ajudou com hipnose, coisa que eu mesmo poderia ter feito, mas, mas sabe quando é uma coisa que parece que você não quer mexer na feridinha? Alguém tem que mexer pra você? Sim. E, Dói, enfim, né? ele Mexer na fez. ferida. Dói mexer na ferida. Dói. Ele fez passei pelo processo, né? Fiz com ele. E tô aqui. No dia seguinte eu já estava gravando vídeo, ele me deu a sugestão de eu começar meu canal no YouTube. Para quem não sabe, Cíntia Baceloto Hipnose, já faço propagandinha aqui. Quem quiser entra lá, se inscreve. O Rony também tem canal. Rony, seu canal? Transforme sua mente, o meu canal. E o engraçado é que eu também passei pelo processo de hipnose para perder o medo de falar na frente das câmeras. E foi em um curso também, no meu caso foi do André Ariovaldo, e foi muito bom. Foi um negócio bem, bem forte. E o André, ele é bem assim, ele é tapa na cara. Você faz, então vamos lá. E já chamou para a realidade, vamos fazer também, igual você falou. Quando que você vai começar o seu canal? É amanhã? Então vamos filmar amanhã. Foi muito isso É, também. não, eu devo muito o André, que ele me ajudou bastante nesse processo. Uhum. No caso, você comentou, quem te ajudou foi o André. No meu caso, foi o Eduardo Maia, também, da Academia da Hipnose. Ele me ajudou bastante. Legal. Quem está perguntando 1211 Alê. Cíntia, eu posso fazer uma pergunta polêmica? Pergunta, ué. O que Pode. teria de tão polêmico nessa pergunta? E pergunta polêmica é boa também. Tudo que é polêmica é Sim, bom, né? adoro pergunta polêmica. Por favor, só que não envolva política, né? Envolver Por favor. hipnose, beleza, mas Auto-hipnose para tirar preguiça existe? Claro que existe. lógico. Para melhor disposição, lógico que existe. Porque o que que é a preguiça, na verdade? Você está tendo um ganho secundário adiando aquilo que você tem que fazer. E a auto-hipnose vai ajudar a combater esse ganho secundário, traçando aquela meta como uma prioridade, para você ter uma descarga de energia para realizar aquilo que você tem. E você está adiando. Eu gostei da ideia. Eu vou anotar aqui até o tópico. Eu vou criar um áudio de auto-hipnose para esse aí. Então, já me segue lá no canal e fica de olho que vai sair. A Cíntia, eu acho que você já gravou o vídeo sobre procrastinação também, né? Ou não chegou a Eu gravei, gravar? mas não foi pro ar ainda. Preciso editar. Sim. E a pergunta polêmica era tão polêmica que nem chegou. Ficou com vergonha. Ó, o Sérgio, o melhor terapeuta do Rio de Janeiro. Olá para todo mundo que está chegando agora. O Tom entrou agora. Quem mais que entrou? Eu vi que o Thiago está aqui. Thiago, gostaria de mandar um beijão enorme pro Thiago, gente, meu primeiro professor de hipnose. O cara é foda. O cara é foda. Se vocês estiverem procurando alguém de Ribeirão Preto, Thiago. Adoro ele. Tem mais gente de Ribeirão Preto aqui, né? Quem mais está aqui? Marcel tá aqui. Vamos lá. Vamos, já estava Ó, esperando. Orgasmo hipnótico. Vamos lá. Eu já imaginei que seria algo do tipo. Uhum. Na verdade, a questão do desmaio é uma particularidade minha. Não significa que todo mundo vá desmaiar, ok? De fato, foi uma pergunta polêmica. Agora eu senti por que foi polêmico. O que mais? Bom, eu não tenho muita vai propriedade responder? para falar sobre. Oi? Você vai sentir a vontade respondendo? Quer que eu responda? Você Não, eu ficou um posso pouco responder vermelha. tranquilo. Eu não tenho muita propriedade para falar sobre hipnose erótica. Eu não trabalho com isso e eu, particularmente, fiz uma vez com uma amiga que ela me pediu. Então, eu não tenho muita base para falar sobre isso. Então, Rony, se você tiver alguma coisa para falar sobre isso, fique à vontade. Não, o caso, você falou que é com a sua parceira. Então vamos levar em consideração que é um contexto diferente. Isso já. Então você tem uma segurança e você conhece ela.
como a Cintia falou, isso é um caso particular dela, mas eu assisti o vídeo e o terapeuta levou um estado muito extremo de prazer para ela chegar e desmaiar. E você sentir o nível que você pode chegar. Você já conhecendo ela, é um pouco mais fácil. Quando você vê que chegou no ápice, para, não queira ir a mais, e além daquilo, que pode ter a questão do desmaio, sim. Mas não é um risco tão grave assim, e é só questão de adaptação. Principalmente o seu caso, que é com a sua parceira, é mais fácil ainda. Muito mais, muito mais. E, Que nem comentaram aqui também, o Marcel falou, quem tiver mais interesse nesse tópico de hipnose erótica, procura o Guilherme Alves, cara especialista nisso. o Guilherme Alves ele é muito bom, realmente. E entrando, pelo jeito, tem bastante pessoas aqui que são hipnotistas. Essa questão de hipnose erótica tem que tomar cuidado aonde realiza. Às vezes a pessoa quer realizar em barzinho, não, esses locais não são para isso. É um lugar reservado, uma sala, um quarto, para não expor a pessoa. Tem que tomar muito cuidado com a questão de Exatamente. exposição, porque ali Mesmo, mesmo se a pessoa aceita isso, gente, essa é uma portinha sem saída. Cuidado, cuidado que isso aí pode dar uma treta absurda sim, é para você ter um cuidado com você mesmo e com a outra pessoa. Cuidado com outra pessoa. Sim, sim, ética em primeiro lugar. sim, que a ética é de suma importância, né, nesse trabalho. Sim. Perguntaram aqui também. No vídeo, o hipnotista diz que você voltaria sozinha. Essa é a minha dúvida. Bom, eu já estou acostumada a passar pelo processo várias vezes. Ótimo. Mas todo mundo volta sozinho, até porque você não vai para lugar nenhum. Não tem como você voltar. Mas vamos supor que você. Vamos colocar aí despertar do transe. Você eventualmente vai acordar. O máximo que pode acontecer é você cair no sono fisiológico, você começar a dormir. Mas dá 5 minutinhos no máximo, a pessoa acorda, É. tranquilo. E Como a gente falou, você não perde a consciência, você tá lá. esse voltar que ele falou, Cintia, eu acho que ele está se referindo à âncora, não é? Que não foi instalado uma âncora de prazer para você sentir? Ou não? Na verdade, não foi bem uma âncora, né? Era sempre que ele encostasse no meu ombro. Durante o evento em si, durante o transe. Assim, Então, e poderia ter colocado uma âncora permanente, nesse caso aí, de sim, prazer. Toda vez que sim, você mesmo poderia. encostasse ali, iria sentir prazer. Isso sim, poderia estar realizando. Inclusive, se eu não me engano, hipnoterapeutas, hipnólogos no geral, que tratam a anorgasmia, costumam colocar âncoras de prazer nas pessoas para auxiliar o processo. Sim, eu já fiz terapia de casal, que a mulher tinha essa dificuldade, e eu realizei o processo de hipnose e coloquei essa âncora para estar ajudando ela. Deu super certo. Ela amou, o marido dela amou também, foi super aprovado pelo casal. Uhum. Não, muito bom. Alguém mais tem alguma dúvida? Quer falar de mais alguma coisa? Eu já esqueci nossos tópicos, Rony. Minha memória é ótima, eu preciso de auto-hipnose para melhorar a memória. Era começar falando o que é hipnose, e acabamos começando pelo que não é hipnose, e já entrou as perguntas. E acabamos em orgasmo hipnótico. Para a questão da neurociência, como que explica a hipnose a partir da neurociência, Cintia? Peraí, só um minutinho, Rony. Se eu puder responder essa, aconteceu uma treta aqui, rapidão. Ai, meu Deus, parece me esperar. Desculpa aí, continua aí, eu já volto. Pode, assim, pode perguntar aí enquanto isso. O Ale, pode realizar sua pergunta. Não, e se for sobre orgasmo, tudo bem também. Se for outro assunto, ok. Resolvido. Tudo bem. Ok. Esperando Já o Ale fazer a perguntaram mais pergunta. coisas? O Ale falou que ia fazer mais uma pergunta e esperando ele
Mais uma pergunta? Vamos esperar então. Alberto Delisla com um curso novo sobre hipnose. Hipnose sem grande? Eu acho que era Sem Segredo. Sem transe? Ah, Hipnose sem transe? Sem transe. Olha, Provavelmente hipnose conversacional. Eu não sei, eu não vi esse novo curso. Já saiu esse novo curso? sim, já saiu, eu já tenho ele até. É muito bom. Uhum. Olha, qualquer curso do Alberto pode abraçar que é bom. Não tem dúvida. São É, ótimos, são é ótimos. curso do Alberto, ele é muito bom. Tem muita base de programação neurolinguística nesse curso de hipnose sem transe. Vai trabalhar a questão um pouco de hipnose ericksoniana, um pouco de programação neurolinguística, hipnose não verbal, no sentido que você pode usar no dia a dia, para questão de reuniões, de qualquer coisa você pode aplicar a hipnose sem transe. E é muito boa. Tanto que o James Tripp, ele usa a hipnose sem transe o tempo todo e tem resultados fantásticos. O transe é bom, mas tem como realizar o mesmo processo sem o transe. Qual a pergunta seria interessante ser feita agora? Que tipo de pergunta seria essa pergunta? Olha, Hipnose sem Sérgio, transe? Todos os cursos do Alberto valem muito a pena, pessoal. Vale muito a pena, realmente. o Eu curso sou fã do Alberto de carteirinha. o curso do Alberto, esse curso de hipnose sem transe dele, ele mescla muita coisa. Ele dá muita informação, abrange várias coisas e compensa demais. Muito bom. E sem falar que o curso do Alberto se torna infinito, né? Que ele sempre vai mandando um módulo novo. Ele sempre É vai verdade. acrescentando coisas ali. Ué, uns três cursos eu achei que eu tivesse terminado, a hora que eu voltei lá, tava tipo 82% concluído. Eu falei, ué, mas eu terminei, eu entrei lá, tinha mais um monte de aula nova. Eu falei, que isso? Vou acabar nunca. Sim. Olha, quem não é fã do Alberto? Olha, não sei. Quem não conhece hipnose? Quem não conhece hipnose? Quem não conhece hipnose, às vezes não é fã dele, mas quem conhece, a didática dele é muito boa, do, Sim. do, do Alberto. E voltando, Todo e acabou. qualquer curso do Alberto. O básico do básico que você quiser aprender, entra no canal do Alberto, passa uns 20 dias, mas veja todos os vídeos. Sim, vale a Maravilhoso, pena. maravilhoso. Uma coisa que você precisa fazer na vida se você tem interesse por hipnose. Sim, entra de estudar. E o legal é que que o Alberto, ele incentiva os alunos dele a estar estudando. Então, quem é aluno do Alberto sempre vai ir mais a fundo, vai ir além do que outras pessoas vão, porque incentiva muito isso. Cíntia, tranquilo agora? Sim. Acabou a treta? Oi? Acabou a sua treta? Tá mais tranquila a treta. Então, eu queria que você explicasse a questão da hipnose a partir da neurociência. E é a sua Certo. Bom, praia? mais ou menos. Eu não tenho tanto conhecimento assim, neurociência, né? Meu conhecimento um pouco maior é na parte da pedagogia, na parte do aprendizado em si. Mas o que eu posso me arriscar a falar é o clássico do rebaixamento da faculdade crítica, o córtex a inibição do córtex pré-frontal. Sim, Eu não tenho muita base. Oi? essa inibição do córtex pré-frontal que facilita o acesso ao hipocampo. Ao E, hipocampo. e todo esse processo que vai estar ajudando você a ter um controle maior das suas emoções. E indo Sim, pro básico, que você falou a questão do rebaixamento, da questão de foco, concentração, expectativa, o Rafael Baltresca, ele tem uma analogia muito legal a respeito disso. Ele falou, imagine que você está uma casa gigante, essas de desenho animado, e você vai e abre uma janela. E nessa janela que você abre,
tem trânsito, barulho, tem tudo ali de ruim, ali de cidade grande. E aí você fecha aquela janela, abre uma outra janela, tem um campo bonito, uma paisagem linda. Você vai em uma outra janela e tem um esgoto, muito fedido, muito ruim. E você percebe que nessa mansão tem várias janelas. E cada janela vai dar acesso a um outro local. E a hipnose é isso. Durante esse momento, você tem acesso a recursos que estão dentro de você. E às vezes você não Sim, sabia que existia aquela janela. Então, a hipnose, o hipnoterapeuta não vai colocar nada dentro de você. Só vai retirar aquilo que já tinha e muitas vezes você não sabia dessa para capacidade te que você ajudar a abrir a tem. cortina para você ver através É, dessa janela. E a melhor parte é sim, que você mesmo pode mudar essa paisagem, mudar a forma que você enxerga essa paisagem. sim. Muito E bom. você Uma parece que veio metáfora muito boa. pergunta. Semana passada eu fiz Tem, workshop. tem mais perguntas? A constelação familiar, ela é muito boa também, eu não conheço tanto. No curso que eu fiz com o André Ariovaldo, eu tive a oportunidade de aprender algumas técnicas que eu utilizo sem transe e é muito boa, mas essas são coisas distintas. E a constelação familiar é uma coisa, a hipnose é outra. Mas também é uma excelente ferramenta. Exatamente, Isso. César. É isso mesmo. É, ele só vai estar facilitando, como eu falei da questão da analogia das janelas. Às vezes a pessoa nem sabia que tinha uma janela ali, ela estava escondida e você pode colocar o foco maior lá, né? Que é a questão da base da terapia cognitiva comportamental, que é uma situação gera um pensamento automático. Esse pensamento automático pode ser uma imagem ou um pensamento muito rápido à sua mente. E esse pensamento vai gerar um sentimento, uma emoção e, consequentemente, vai gerar um comportamento. O que a hipnose faz? Vai fazer você modificar o seu pensamento, modificando o seu foco da sua atenção. E fazendo isso, vai modificar as suas emoções e os seus comportamentos. Porque você vai pensar de uma forma diferente, então você vai acabar agindo de uma forma diferente também. Sim, você ressignifica aquilo que você sentia para você sentir algo diferente, agir de forma diferente para que o que estava Sim, acontecendo não aconteça mais. sim. Aqui é o Ale falando que o curso perdeu o foco. Às vezes acontece, né? Aqui perdemos o foco. Começamos falando que não era hipnose, fomos lá para hipnose sensual, erótica. Acontece. Lugar que tem bastante pessoas interagindo, é fácil de acontecer isso. Do foco mudar. Assim, e hoje, atualmente, Cíntia, qual que é o seu grande foco, o seu nicho dentro da hipnose, dentro da parte clínica? Bom, então, como eu falei, pela minha formação, formada em pedagogia e minha pós em neuropsicopedagogia, eu gosto mais de trabalhar com adolescentes e jovens, mais para a questão de ajudar a estudar, foco, concentração, ansiedade antes de fazer alguma prova, ou até ansiedade para estudar, porque eu conheço alunos de terceiro colegial que estão com tanta pressão na cabeça de, nossa, eu preciso prestar vestibular, eu preciso passar naquele vestibular e não consegue nem estudar. Como é que uma pessoa vai conseguir passar no vestibular se nem consegue estudar? É muita pressão na cabeça de um adolescente. Então, meu foco é ajudar adolescentes, jovens, pessoal que vai prestar uma prova difícil, está passando por uma fase difícil e tem muita pressão, e eu trabalho com a ansiedade e no auxílio aos estudos. Mas, quando eu me mudei para São Paulo, vem bastante gente me procurar para diversas situações. É ansiedade, é fobia, problemas de relacionamento. Então, é complicado focar assim, mas o meu foco principal mesmo é a questão dos estudos e ansiedade. E o seu, Rony? É só responder aqui a pergunta, que perguntando Ah, certo. sobre o mesmerismo. Olha, eu não posso falar Mesmerismo e voz tanto. não verbal.
Porque eu não conheço tanto, a Cíntia já conhece um pouco mais esse assunto, eu acho que ela pode falar com mais propriedade. Vamos lá, eu fiz um curso presencial de hipnose não verbal com o Giancarlo Russo. E vou falar pra vocês, o negócio é louco. Isso eu Olha, sei. eu preciso dizer que eu fiquei assustada. Mas, em certo nível, eu não sei se eu considero isso hipnose. Porque, pra mim, hipnose é comunicação. Não que hipnose não verbal não seja comunicação, até porque é um excesso de estímulos. Oi, Lili. Tudo bom? Então, É. eu não sei exatamente se eu considero hipnose. Mas, tudo bem. Mas vou falar. O negócio é louco. Se vocês têm bastante interesse também em hipnose não verbal, tem o Gogo, recomendo ele. Ele trabalha só com hipnose não verbal, ele trabalha em clínica com hipnose não verbal. Ele já me explicou como que é o método deles e tudo mais. Eu, particularmente, para mim, eu acho que não funciona. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso em clínica com alguém, trabalhar só com hipnose não verbal, até porque não tem sugestão nenhuma. Você meio que coloca a pessoa em transe por excesso de estímulo e a pessoa trabalha nas questões dela sozinha. Pelo que eu entendi, foi isso. E eu não sei até que ponto isso realmente funciona em terapia. Quem tá falando? Nossa, o César está aqui na live, gente. Que O honra! César tá aqui O na live, você viu? César é uma Grande lenda no César. mundo da hipnose. Grande César, grande intérprete César. Não, ele é o intérprete oficial sobre hipnose. Falou Oficial, oficial, sobre exatamente. interpretação e hipnose, é o César. Ele é o cara. Bom, sobre mesmerismo, né, que a pergunta foi hipnose não verbal e mesmerismo. Sobre mesmerismo, eu preciso realmente pensar sobre isso. Eu não tenho uma opinião formada sobre, então não vou deixar pública a minha opinião que eu não tenho. Olha, Vamos lá. para Quais cursos você, você indica para boa formação? Alberto Delisova. olha, curso Já viro e falo. Procure o Alberto, internet. Procure o Alberto. Mesmo se você faça não tem dinheiro para investir em curso e tudo mais, no canal dele do YouTube você vai aprender muita coisa. os cursos do Alberto são excelentes. Eu não sei aonde que você mora, mas o curso do André Ariovaldo é muito bom também. E o que você precisa para estar atuando? Olha, no Brasil, você não precisa ser formado em psicologia para estar atuando como Mas é hipnoterapeuta. interessante ter um mínimo de Basta. conhecimento. Sim, é isso aí que eu ia chegar. Mas, assim, você fazer só o curso no final de semana e sair atendendo é muito perigoso. Não recomendo isso, porque você vai estar trabalhando com pessoas, com emoções, e você pode sim acabar piorando o caso se você não souber fazer. Então, se você Sim, quer trabalhar com a questão de clínica, recomendo fazer um curso bom, com alguém bom, mas além disso, estudar sobre a questão das emoções, sobre a parte psicológica. Se for para psicanálise, beleza, estuda Gestalt, estuda TCC, mas busque conhecimento dentro da psique, no geral. sim. Isso que eu recomendo. Eu, como psicólogo, tenho conhecimento já da parte da psicologia e aplico dentro da hipnose. Então, é uma outra vertente, né? Saio disso daí, mas até para quem não é psicólogo, eu recomendo muito, porque eu já peguei muitos casos de pessoas que fizeram tratamento com hipnoterapia e hoje em dia falam que não Saíram dá pior, né? resultado, saíram piores. Mas a questão não é a ferramenta, é o profissional. Então tem que tomar Sim, muito cuidado com isso. Quando você vai cuidar de outra vida, realmente a mente tenha cuidado. Esse que é o meu conselho para você. sim, você tá cuidando de outra pessoa, a pessoa tá te buscando, tá te procurando para ser ajudada. Então, o mínimo que você tem que fazer é saber como você vai ajudar essa pessoa. Se você não sabe, não perde o caso, passa para outra pessoa. Já aconteceu de uma menina vir me procurar que ela tinha tentado suicídio 3 vezes na semana. Eu estava começando a estudar, eu não tinha a mínima capacidade de ajudar essa menina. Eu falei, ó, sinto muito, não tem como eu te ajudar. Eu vou te passar para outra pessoa, porque
infelizmente, não tinha como eu ajudar ela realmente. Eu não ia pegar um caso que eu sabia que não era pra mim, entende? Eu poderia piorar a menina, imagina. Imagina um peso desse nas minhas costas. Não... Sim, isso é questão de ser humano e ser ético. Ter uma empatia, se colocar no lugar da pessoa, né? E saber a necessidade. Você, se estivesse no lugar dela, gostaria dela te atender não tendo essa base? De forma alguma. De forma Então, alguma. então é questão principalmente de ser humano. Na minha opinião, é essa, do meu ponto de vista. Opa, teve acidente aqui. Eita, caiu aí. E voltando à sua pergunta, qual que é o meu foco? Eu emagreci mais de 33 quilos, né? E dentro desse processo, eu usei a hipnose. Eu fiz a questão de tratamento com a hipnose e usei a terapia cognitiva comportamental e mindfulness junto desse processo. É lógico, além de uma reeducação alimentar e atividade física. Então, porque eu vivenciei isso, acabou aparecendo mais casos, questão de emagrecimento, transtornos alimentares. É o que se tornou meu foco agora, mas eu acho que é pela minha experiência de vida que acaba falando mais, né? Então, o pessoal acaba procurando por essa questão de transtorno alimentar, questão de emagrecimento, e tem todo um contexto por trás disso. Mas já trabalhei Não muito basta questão. força de vontade, né? Não, não basta. E a questão da força de vontade é uma lenda urbana. Porque o que acontece? A força de vontade, ela vai aparecer quando você começar a ter resultados. Esse resultado vai te incentivar, que chamamos de força de vontade. Mas primeiro, você tem que começar. Não, e Então, sem o que falar que no acontece? caso do emagrecimento demora para você ver resultado de fato, né? Sim, no meu caso, 10 meses, 11 meses, que eu emagreci mais de 33 quilos. Não foi em um mês, não foi em 2 dias. Foi quase um ano nesse processo. E tem dias que vai ser fácil, tem dias que não vai ser fácil. Então é Até porque importante. existe uma coisinha chamada autossabotagem, né? Não, a autossabotagem da pessoa e a autossabotagem dos outros, né? Sim. Tem eventos, tem coisas. Tanto que no meu programa de Ah, é só hoje, emagrecimento, hoje é sábado, é só um churrasquinho. sim, no meu programa de emagrecimento que eu trabalho, eu uso a TCC, a Mindfulness e a sessão bônus é uma sessão de hipnoterapia, né? E o que eu trabalho muito com isso aí? A questão de habilidades sociais. Como a pessoa agir em situações, em eventos, para negar comida. Como que ela faz para ela reprogramar a mente dela. Ela vê a comida de uma outra forma. Estratégias para fome, vontade de comer. Essa diferença, né? Que muitas vezes não sabemos a diferença da fome e da vontade de comer. Lidar com a fome emocional, que é muito difícil. Muitas pessoas sofrem com a questão da fome emocional, né? Come para aquela emoção, aquela angústia, não sei o que que é, então eu vou comer. Sei, e para quem já entrou agora e está acompanhando, o Rony colocou uns vídeos no canal dele sobre são 7 tipos de fome, né? Você Sim, que está colocando? sim. Recomendo, pessoal. Vai lá assistir que tá realmente muito bom, principalmente para quem quer perder peso, ó. E não só para quem quer perder peso, né? Para quem quer mudar a sua visão a respeito da comida e ver coisas É bom diferentes, né? conhecer, né? Sim, que o conhecimento liberta, né? Aqui eu acho Vamos ver. a sabotagem aqui. Autossabotagem não existe. Na verdade, não é sabotagem. Sim, a mente. Ai, fechou aqui. Ah! Gente, eu tô aprendendo a mexer com isso. Olha, Pra quem não sabe, essa é a minha Fê, primeira live, tá? respondendo a questão do Thiago, eu, Ah, eu concordo e discordo de você, Thiago, em partes, assim. Porque a questão não é que existe realmente uma autossabotagem, mas você acaba voltando para um comportamento antigo. Porque para você criar um novo comportamento é muito difícil. Então a mente realmente ela vai ter uma tendência a voltar para aquele comportamento anterior que estava mais adequado ali. Mas isso que chamamos de uma autossabotagem. Esse fato da mente realmente ser
ser preguiçosa, mas a autossabotagem às vezes acontece quando tem uma emoção envolvida, quando tem um evento, quando tem algo que faz a pessoa perder o controle. Às vezes não é só a questão de voltar, mas a questão da pessoa aprender a lidar com as emoções. Porque essa questão do comer emocional pode, às vezes, falar que é uma autossabotagem, mas não é. É porque a pessoa ela não está sabendo lidar com isso. E é muito difícil. O meu caso, questão particular, eu tinha muita questão de comer por ansiedade, por vontade de comer, e um pouco também da questão emocional, mas no meu caso percebi que não era tão forte. Mas eu tinha um pouco. E não é questão de não ter força de vontade, não ter preguiça. É uma questão que a pessoa precisa de um tratamento, ela precisa disso. Porque se falar, ah, não, porque a pessoa não tem força de vontade. Meu, se fosse isso, comprava na farmácia. Não é. A pessoa quer mudar, mas não está conseguindo. Sim, todo Olha, comportamento tem uma intenção positiva. É meio que você vê alguma coisa boa em qualquer coisa que você queira fazer, mesmo que seja uma coisa ruim. Por sim. exemplo, você sabe que fumar faz mal, mas você continua fumando porque você se sente bem que você está fumando. Sua intenção é ficar bem, É, sabendo que isso te deixa mal. o Ale perguntou sobre a questão de parar de fumar. Parar de fumar utilizando a auto-hipnose realmente é um pouco difícil. Não impossível, mas difícil. Recomendo, se você já tentou e não está conseguindo, procure um psicólogo, procure um hipnoterapeuta, um terapeuta de confiança para estar te ajudando nesse processo. Tem um grande amigo, o Ronaldo, que fez o curso de hipnose do Alberto online, com áudio de auto-hipnose ele parou de fumar. Ok, mas não é porque o Ronaldo conseguiu que todos vão conseguir. Então, no seu caso, às vezes tem uma outra demanda, tem algo um pouco mais pesado por trás aí que vai precisar de uma análise um pouco melhor. E sobre a questão o Thiago falando sobre a intenção positiva, eu concordo com isso, porque a mente humana ela não vai produzir nenhum comportamento que considere inadequado. E dentro da TCC, isso seria a crença secundária, que é a desculpa que damos para realizar algo. Então, a sua mente cria uma regra, cria uma desculpa, não, eu faço isso por causa disso. Que entra isso que o Thiago falou, que o comportamento pode não ser adequado, mas a intenção é positiva. Igual a questão da comida. Eu, caso, e quem tem problema com alimentação, come para saciar a necessidade da emoção. Isso é adequado? Não, não é. Mas para a mente isso é. O comportamento, a intenção da mente é saciar isso através da comida. Mas esse é um processo de terapia que é um pouco mais complicado. Rony, voltando aqui, temos perguntas que não foram respondidas. O Godoy ele perguntou qual o limite hiperrealista de uma hipnose? Tipo, quão longe da realidade é possível levar um paciente mantendo a crença dele sobre a situação? Bom, no caso não seria bem se seria um paciente, né? Porque eu acho que no caso mais hiperrealista seria mais alguma coisa como hipnose de rua, talvez hipnose de palco. Seriam sugestões mais como brincadeiras, ver dragão, ver todo mundo na rua pelado. Eu acho que isso seriam situações extremas, né? Que eu não sei se foi esse tipo de pergunta que ele quis fazer, mas foi o que eu entendi. São casos mais extremos que a hipnose é capaz de fazer, porém isso não tem função nenhuma em clínica, é só para entretenimento mesmo. Olha, sim e não, né? Porque atendendo na questão da clínica, você pega alguns casos um pouco estranhos, né? Eu realizei uma metáfora atendendo uma moça e colocando como que seria essa dificuldade dela. E era um dragão. E ela foi criando um cenário muito louco, que aparecia várias cabeças ali, aparecia um monstro, e ela foi matando o dragão, e através do dragão ela tinha uma ajuda de alguém, que esse alguém, na verdade, eram habilidades emocionais que ela estava desenvolvendo ali,
que tinha tudo um significado. Aquilo foi muito louco. Foi Muito bom. muito super real. Foi tipo, Casos, casos é, estranhos com o Rony. sim, e eu acho que isso saiu. E assim, casos que a pessoa ela volta em vidas passadas, e teve casos da pessoa voltar tanto que foi na época do dinossauro. Isso é bem surreal, na minha perspectiva, dentro do meu mapa, é lógico, né? Eu não sei É muito você, vai. interessante essa questão de vidas passadas, né? É muito interessante. Eu continuo muito Então, cética em relação a isso, mas é muito interessante, não dá pra negar. não, aí entra a questão polêmica, bem polêmica, entra a questão de crenças, mas a questão da hipnose, não queremos provar se isso é real ou não é real, mas isso foi O algo importante é que a que mente funciona. é importante Se que funciona pra pessoa, funciona tá ótimo. e dá resultado. Se a pessoa funcionou para ela, deu resultado, beleza, ok, Sim, o importante é isso. Tem que estar dentro da crença da pessoa e tem que funcionar pra ela. Pronto. sim. E dentro disso que você falou, um pouco, saindo, mas entrando em casos surreal que eu já peguei também, eu apliquei uma técnica de renascimento com a cliente e ela voltou lá no ventre da mãe dela. Ok. E lá no ventre da mãe dela, ela ouviu, ela sentiu a mãe dela falando com a avó dela, coisas que ela não sabia até então. E ok, voltou do processo, acabou o processo, e ela foi perguntar isso para a mãe dela. Mãe, você conversou isso com a avó? Teve essa emoção? Teve isso que foi muito forte durante a minha gravidez? A mãe dela ficou em choque. Falou, como que você sabe isso? Como que você ficou sabendo disso? Ela falou, foi um processo de terapia. Que terapia é essa? Aí que ela foi falar que foi questão de hipnose e foi bem surreal, porque ela reviveu as emoções, realmente sentiu aquilo e ouviu aquilo relacionado quando ela estava no ventre da mãe dela. Então, isso foi uma coisa bem surreal também. Eu continuo ainda sendo um pouco cética, ainda tenho um pouquinho, um pezinho atrás em relação à hipnose para vidas passadas e tudo mais, mas já apareceu cada caso que você realmente vai dormir pensando. Sim, sim, sim. Vamos lá, fizeram mais uma pergunta aqui. Qual a opinião de vocês sobre a hipnose clássica e entretenimento? Vamos lá, minha opinião sobre entretenimento, adoro. Domingão na Paulista é uma delícia. Eu realmente acho importante a questão do entretenimento para passar para as pessoas como hipnose realmente funciona, que é divertido. É interessante. Sem falar que é muito gostoso, né, pessoal? Ver o pessoal rindo e se divertindo e pensando que a menina do lado dela é a Ana Maria Braga. E é sensacional, é gostoso. Mas, assim, eu acho que é importante também falar que, como a gente começou essa live, que não é hipnose, que não é controle de mente, também é muito importante falar dos benefícios da hipnose, não só como brincadeira, não só como entretenimento, mas como ressaltar um pouco a parte clínica, quanto que isso pode ajudar as pessoas. Eu acho que isso que é o mais importante. E a parte do entretenimento é muito bacana para poder mostrar para as pessoas que, cara, isso é real, isso acontece. As pessoas conseguem sentir na pele como que isso realmente, como que a nossa mente de fato é poderosa, sabe? Que a gente consegue fazer o que a gente quiser, literalmente. Assim, E, e Rony, sua opinião? a minha opinião é que eu acho que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de hipnose, porque é muito legal, é divertido e tudo, mas às vezes a pessoa esquece um pouco a ética na hora de aplicar, mas sendo uma ética adequada, sendo algo engraçado, mas lógico, não sendo vexatório para a pessoa, ok, tranquilo. Sim. Eu não consigo praticar muito porque eu começo a dar risada, eu não paro. Eu dou muita risada nesses casos, então eu não consigo praticar por causa disso. Que eu dou muita risada e eu não dá, não rola. Então, no meu caso, eu foco muito na questão da clínica mesmo. Não tenho muita Eu experiência. gosto. Eu gosto bastante de entretenimento, mas eu também acho que precisa ter ética, independente de onde você está, seja na rua, seja no palco, seja na clínica. Isso é extremamente importante. Sim, Você tem isso que daí. fazer sempre a pessoa se sentir melhor, nunca pior, Sim, ela tem que independente de onde você sair esteja. dali com uma experiência única.
Ela vai Sim, ver o artista dela, favorito. E isso foi uma experiência única. Dentro sim, disso, entra um conselho, até às vezes para quem está começando, se for realizar dessa sugestão, deixe bem claro que é um artista, que é alguém. Não fale que é um ente querido, porque às vezes pode acabar vendo ali a mãe, algum familiar que morreu, e ter uma aberração muito forte, você não saber o que fazer, ou porque está em sim, público ali ser sim. complicado controlar. Então são certos cuidados que devem ser tomar ali nesse momento. Eu falo isso porque no meu primeiro curso de hipnose, eu dei essa sugestão que a pessoa ia ver alguém que ela admirava e gostava muito. Ela viu o pai dela que morreu, me abraçou e não parava de chorar. Ali Complicado, eu, complicado. ali eu já fiz uma ressignificação, colocando já como ela estava colocando como que era o pai dela. Trabalhei a questão do perdão e tudo. Teve um manejo ali, consegui isso aí, mas como eu falei anteriormente também, porque eu já sou psicólogo, eu já tenho uma outra experiência parte clínica. Mas e se é alguém que não tem uma experiência clínica, que não tem um conhecimento prévio numa situação daquela? Chora junto com a pessoa. Sim, o que aqui estão comentando, ó, o Alberto fala isso, sempre uma celebridade, nunca um ente. Mas eu vou falar uma coisa, se for celebridade morta também pode dar problema. Em uma vez que eu fui convidada em Ribeirão Preto para participar, num intercâmbio que eu fui, eventozinho de pessoal geek, super-heróis e tudo mais. Eu fui convidada para fazer hipnose lá e uma menina queria porque queria que a amiga visse o Michael Jackson, porque a amiga é extremamente fã. Só que o Michael Jackson está morto. Ela viu o Michael Jackson e ela ficou em choque, porque ele está morto. E teve que ter toda aquela explicação de não, ele não morreu, isso Isso. aí foi tática da mídia e agora ele vai voltar com tudo. Mas foi complicado, precisei requebrar lá para resolver a É, situação. quando é um artista morto, tem todo esse contexto, né? A Sim. pergunta da Rosana aqui é questão como que funciona para ajudar pessoas ansiosas ou inseguras. Então, como eu falei no começo da live, a ansiedade, ela é algo natural, na verdade. É um sistema que o organismo ativa para te proteger. Te prepara para você lutar, para você correr, bombear mais sangue ali para a perna, ou você vai paralisar. O que acontece? Que às vezes isso se torna disfuncional. Você considera tudo uma ameaça. Então, na questão da hipnose, nesse caso, vai colocar, ressignificar o evento ali da pessoa, como ela vê aquilo, colocando gatilhos, acionando gatilhos. A técnica de dessensibilização sistemática é muito adequado nesses casos para a questão de insegurança e aproximando a pessoa do fato, deixando ela mais segura, dando âncoras de lugar seguro, de confiança, levar uma progressão de idade. Também eu gosto de utilizar a progressão para a pessoa se visualizar lá no futuro, estando mais segura. E se não estiver legal, então vamos modificar para ficar satisfatório. Também é muito legal isso. Também, às vezes, quando faz a progressão, não está legal, minha vida no futuro está assim, assim. Então, vamos modificar isso agora. Então, a pessoa, ela tem essa habilidade, e dentro da minha perspectiva, quando faz uma progressão de idade, ajuda muito, porque a pessoa acaba tendo a certeza do que já vai acontecer. Então isso gera uma segurança maior para ela e diminui a ansiedade, diminui aqueles medos que ela tinha. E isso motiva ela a estar realizando as atividades. Qual que é a sua visão Não assim? bem uma certeza, mas tem uma noção mais ou menos. A gente está com o tempo contado aqui, 23 segundos. Sim. Tá falando que Opa, vai encerrar em 19 segundos. Então, sim. bom, nos despedimos aqui, pessoal. Terça-feira que vem, live também? Pode ser? Combinado. Beleza, então. Combinando aqui agora. Sim. 6 segundos. Bom, pessoal, muito obrigada por ter assistido. Muito obrigada, Ron.